Bastou a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista para que Leila Pereira fosse bastante pressionada pela torcida. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o Corinthians com mais um vexame na Copinha. Vai mudar alguma coisa? Danilo corre risco de demissão? Quero falar também sobre o São Paulo, que é o clube grande no Brasil com mais estrangeiros. Como é que o tricolor vai lidar com 8 gringos? O limite é de 5. Falo ainda sobre o Vasco, que busca mais um goleiro, esse vindo do exterior. Te atualizo sobre os maiores patrocínios master do futebol brasileiro. Vou te contar um ranking com os 10 clubes que mais vão receber com patrocínio master. Falo ainda sobre Borré, reforços no Bahia, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando nesse meio há bastante tempo e com a missão no canal do Nicola de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Beleza? Só para completar, vale contar que todo esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nesse domingo tem muito jogo, Campeonato Estadual, Copa São Paulo de Juniores. Queria destacar o Campeonato Paulista, que tem Água Santa e Ferroviária, Red Bull Bragantino e Corinthians, São Paulo e Ituano. Confronto entre Red Bull e Corinthians na casa do Red Bull, dos mais equilibrados. O empate está pagando R$ 3,14. Já o confronto do São Paulo contra o Ituano, com mais de 38 mil ingressos vendidos de forma antecipada no Morumbi, paga R$ 1,49. Para apostar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de, na hora do depósito, usar o bônus Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo contando com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Júnior Moraes, centroavante do Corinthians, que deve ser titular contra o Red Bull Bragantino, timão com 9 desfalques. E o Júnior Moraes voltará aos campos depois de 151 dias de ausência. Yuri Alberto tem problema no tornozelo, Gustavo Mosquito está fora há bastante tempo, Romeiro e Adson também não tem condição de jogo. Diante de todos esses problemas, Fernando Lázaro deve ter o Júnior Moraes e o Roger Guedes como atacantes. Quero falar também sobre o Botafogo, que está fazendo uma nova investida em Júnior Santos. O atacante que já esteve no clube no ano passado, recentemente o Botafogo tentou contratá-lo por empréstimo. Sanfrecce Hiroshima disse que só negocia em definitivo. E o Botafogo está tentando convencer o time japonês a negociar agora em definitivo ou talvez um empréstimo com obrigação de compra. Bora falar também sobre Gabriel Jesus, ex-atacante da seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, ele vai levar mais do que 3 meses para voltar. O Arteta, o técnico do Arsenal, admitiu que a recuperação tem sido mais complicada, a expectativa inicial de que ele voltasse em março, talvez agora só no fim dessa temporada. Para fechar o giro de notícias, você lembra do Cristóvão Borges? Treinador de algum sucesso tempos atrás, pois saibam que ele está de volta ao futebol 3 anos depois e ele estreou ou reestreou com vitória à frente do Figueirense. O time venceu o Atlético Catarinense no campeonato estadual. Bora falar sobre o Internacional, mais especificamente sobre Rafael Borré, centroavante colombiano que quase foi parar no Palmeiras, quase foi parar no Grêmio, ainda na época do River Plate. Ele optou por entrar em Frankfurt, até viveu bons momentos no futebol alemão, foi campeão da Liga Europa, mas está de saída do clube. O Frankfurt já anunciou que topa vendê-lo, a pedida é de 10 milhões de euros. E o Internacional é um dos interessados. Houve uma consulta aos representantes do Borré e também ao entrar em Frankfurt. Mas a chance de negócio acontecer é pequena diante da pedida do clube alemão, 10 milhões de euros ou mais de 53, 54, 55 milhões de reais, depende muito da cotação do euro. Contrato com o time alemão até junho de 2025, ele também é pretendido pelo River Plate e foi sondado e descartado durante o fim de semana por um clube mexicano. Prometo ficar de olho nessa história, qualquer novidade eu te conto. Combinado? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que está perto de um acordo com o André Cury. Um dos empresários mais influentes do futebol brasileiro, cobra cerca de 60 milhões de reais do Galo por uma série de contratos fechados e não pagos em relação a comissões. Atlético e André Cury praticamente fecharam tudo, falta só oficializar tudo que foi combinado verbalmente no papel e a assinatura desse acordo. O Atlético vai conseguir um desconto em relação a essa dívida de 60 milhões e vai pagar de forma bastante parcelada. Esse era um dos problemas do Atlético que precisaria ser resolvido antes da transformação do clube numa sociedade anônima do futebol, processo que está bastante avançado. A ideia dos 4 R's é colocar para votar a possibilidade de uma SAF para que ela seja vendida ao Peter Grave ainda no mês de fevereiro. Bora falar sobre a base do Corinthians. Eita, o Corinthians foi eliminado da Copinha, mais um vexame.
Dessa vez na terceira fase da Copa São Paulo de Juniores, derrota de virada para o Sport por 2-1. O jogo foi em Araraquara na noite desse sábado. Corinthians com Felipe Augusto, sempre ele, abriu o placar 1-0, tomou a virada no segundo tempo numa diferença num período de 30 minutos e está eliminado antes mesmo das oitavas de final. Resultado bastante ruim para o clube mais tradicional e vencedor da Copa São Paulo de Juniores. O grande problema é que tem sido uma tônica. O Corinthians não vence a Copinha desde 2017 e desde então os resultados parecem só piorar. Por exemplo, em 18 o time caiu nas oitavas, em 19 na semifinal, em 20 na semifinal. Não houve Copinha em 2021 por causa da pandemia. Em 2022, eliminação na terceira fase, a mesma dessa temporada para o Resende. O ano passado foi ainda pior, porque apesar da eliminação precoce, se cai para um time de pouquíssima expressão como o time carioca do Resende. Algumas explicações para a eliminação desse sábado. O Corinthians, por exemplo, acabou liberando o Pedro e o Biro, dois jogadores bastante talentosos, para a disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O Corinthians também acabou liberando atletas para o time principal. Lembra que eu falei dos 9 desfalques do Corinthians no time de cima? Alguns atletas que estavam na Copinha foram liberados para se juntar ao elenco que enfrenta o Red Bull Bragantino. E diante desse cenário, o Corinthians acabou não sendo páreo para o Sport, mas há uma série de problemas por trás. O trabalho do Danilo, ex-jogador do time principal, que chegou a ser ídolo do torcedor, é um trabalho ruim. O time não mostra evolução, o time tem muita dificuldade na compactação, é pouco criativo com a bola nos pés. Se eu fosse presidente do Corinthians, não o manteria no cargo. Mas os problemas vão além. O Corinthians tem dado sinais de desorganização. Por exemplo, 3 dos principais atletas do time na Copinha estão perto do fim do contrato. O Murilo, que é o zagueiro e capitão, contrato até dezembro. O Biro, um dos destaques há mais tempo, tem contrato até novembro. E o Felipe Augusto, que terminou a Copinha como artilheiro, foram 4 gols em 5 jogos, tem contrato com o Timão apenas até outubro. Daqui a alguns meses ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Corinthians de graça. É algo inaceitável num clube da grandeza do Timão. Para fechar, além da pressão no Danilo, há enorme pressão em Jassa, que é um conselheiro bastante influente, politicamente consegue muitos votos para o presidente, até por isso sempre tem bons cargos. E o Duílio Monteiro Alves deixou o Jassa à frente das categorias de base. Bora falar sobre mais pressão agora no Palmeiras. O Verdão estreou no Campeonato Paulista com empate em 0-0 contra o São Bento dentro de casa. Resultado bem decepcionante, levando em consideração que o Palmeiras era o grande favorito da primeira rodada do campeonato. E ficou bem claro dentro de campo que as ausências de Gustavo Scarpa e Danilo, ambos negociados com o Nottingham Forest, farão enorme desfalque e causarão enorme problema na temporada. O meio-campo do Palmeiras foi bem menos criativo do que em outros tempos. Ao mesmo tempo também não teve a mesma qualidade e intensidade na marcação. O Palmeiras chegou a sofrer alguns contra-ataques contra o São Bento. No final do jogo, até o Abel Ferreira pediu reforços. A frase do treinador português foi a seguinte, abre aspas: claro que temos que correr atrás de reforços. Eu disse no ano passado que se não saísse ninguém, não iria entrar ninguém. Como saiu, precisa entrar gente de qualidade e isso custa dinheiro. Palmeiras segue em busca de um volante canhoto. Os nomes do Matheus Henrique e do Jean Lucas eram os preferidos. O Jean Lucas está praticamente descartado a partir do momento em que o Palmeiras não negociou o Danilo com o Mônaco. Tem a informação de que Hernani e Wallace dificilmente serão contratados, são outros volantes consultados pelo Verdão recentemente. Palmeiras também busca um atacante de lado de campo. A ideia é tentar dar mais opções para o técnico Abel Ferreira. Para fechar, queria falar sobre a pressão muito grande em Leila Pereira, a presidente alviverde. Ela chegou a ser um dos assuntos mais comentados durante toda a madrugada, exatamente por conta da falta de contratações. A presidente do Palmeiras, que acaba de vender o Endrick por 72 milhões de euros, que acaba de negociar o Danilo por 20 milhões de euros, tem sido bastante econômica na hora de contratar. O Palmeiras não tem nenhum reforço para a temporada de 2023. Apesar de ter perdido 4 jogadores do time principal, o Merentiel deve ser o 5º. Já havia me referido ao Danilo, ao Scarpa. Também saíram o lateral esquerdo do Jorge e o atacante Wesley. O Merentiel tem conversas avançadas com o Colo-Colo, inclusive nem esteve na lista de relacionados para o confronto contra o São Bento. Reforços devem chegar, especialmente para a condição de volante, mas sempre ao estilo e velocidade Leila Pereira e Anderson Barros. Bora falar sobre os 10 maiores contratos de patrocínio master do futebol brasileiro. Foram vários os anúncios de clubes fechando novos parceiros comerciais e ainda há mais um. Não está nessa lista, porque ainda não foi anunciado de forma oficial, mas o Cruzeiro tem tratativas avançadas com uma casa de apostas, supõe-se que seja a Betfair e que possa garantir um valor de até 25 milhões de reais. Assim que tiver essa confirmação, a gente atualiza esse ranking. Mas vamos nos ater ao que a gente tem nesse momento.
Dono do maior contrato de patrocínio master, e quando eu falo em master, é aquela publicidade no peito, é o Flamengo, que tem com o Banco BRB um contrato de 32 milhões de reais. O Banco Regional de Brasília ainda garante uma série de bônus, mas o valor fixo é de 32 milhões de reais. Nicola, mas se o Palmeiras não ganha 81 milhões de reais da Crefisa? Sim, 81 milhões por todo o uniforme. Esse valor inclui as costas, peito, a omoplata, calção, enfim. O valor estimado pelo patrocínio no peito da camisa palmeirense é de 30 milhões de reais. E aí é importante lembrar que esses 81 milhões em outros tempos eram um baita acordo comercial, hoje são bem ruins. O Palmeiras está distante, por exemplo, do Corinthians e do Flamengo, que tem na distribuição de todas as propriedades do uniforme valores bem superiores. Resta saber se a Leila Pereira, presidente da Crefisa, vai dar aumento no contrato com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Terceira colocação no ranking de patrocínios Masters, uma novidade. O Botafogo anunciou recentemente um acordo com a Parimatch, que é uma casa de apostas, 55 milhões de reais por 2 anos, ou seja, 27 milhões e meio de reais por temporada. Quarto lugar é do São Paulo, que acabou sendo ultrapassado recentemente pelo Botafogo. O São Paulo tem um acordo com a Sportsbet You, que garante 24 milhões de reais. Quinta colocação também com outra novidade, o Vasco anunciou nos últimos dias a renovação do contrato com a Pixbet, que bancava 9 milhões de reais por ano e passou a bancar nesse novo acordo de 2 temporadas cerca de 22 milhões de reais por temporada, 44 milhões no contrato de 2 anos. O Corinthians caiu para o 6º lugar, o acordo com a Neoquímica garante mais ou menos ao Timão cerca de 20 milhões de reais. 7º lugar de mais um clube novo, mais um clube que fechou com casa de apostas. O Bahia, patrocinado pela Esportes da Sorte, vai ficar com 19 milhões de reais anuais. Para completar, o Atlético Mineiro renovou recentemente seu contrato com a Betano e teve um pequeno reajuste de 15 para 16 milhões de reais. O Atlético ocupa a 8ª colocação. No 9º lugar, Grêmio e Internacional empatados com o patrocínio da Banrisul de 13 milhões de reais. Assim que o Cruzeiro anunciar seu novo patrocínio, uma casa de apostas, ele ultrapassa, se o valor de 25 milhões de reais for confirmado, o Cruzeiro passa para a 4ª colocação à frente do São Paulo. Enquanto isso não acontecer, a gente vai com esses números atualizados recentemente para vocês. Combinado? Curtiram? Não esqueçam de deixar like e de comentar todos esses valores. Combinado? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está atrás de mais um goleiro. A chegada do Ivan não foi a única para a posição. O Vasco está muito preocupado com essa condição. Apesar de confiar no Ivan, existe a impressão de que se trouxer mais um goleiro e criar uma competitividade entre os goleiros, o Vasco pode acabar saindo ganhando. Especialmente se esse goleiro que deve vir do exterior não for comprado e sim emprestado. O Vasco trabalha já há alguns dias na obtenção do Léo Jardim por empréstimo de uma temporada. Léo é um goleiro formado na base do Grêmio, com passagem pelo futebol português e que hoje não faz relativo sucesso no futebol francês, ele é reserva no seu clube. É importante contar que o Thiago Rodrigues está completamente fora dos planos do Vasco e o Halls deve ser um terceiro goleiro assim que esse goleiro que vem do exterior for contratado. O nome não foi revelado, mas supõe-se que seja o Léo Jardim, que era alguém com quem o Vasco já negociava antes do acordo com o Ivan. O Ivan chegou por empréstimo do Corinthians com 2 possibilidades de compra. Se ele alcançar um número de jogos pequeno, o Vasco é obrigado a comprar 50% dos direitos econômicos. Se o Ivan alcançar um número maior de jogos, aí o Vasco é obrigado a comprar 90% dos direitos que pertencem ao Timão. Só para fechar sobre o Vasco, pro Vascaíno, o Cruz Maltino empatou na estreia do Campeonato Carioca em 0-0 com o Madureira, dentro de casa, São Januário. É bem verdade, com um time bastante alterado. Quero falar agora sobre os 12 reforços do Bahia para a temporada de 23, e devem chegar mais 3 de acordo com o presidente Guilherme Belintani. Até agora o Bahia contratou Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Vitor, David Duarte, Raul Gustavo, Canu, Chaves, Acevedo, Diego Rosa, Biel, Kaique e Everaldo. Tem alguns jogadores bem interessantes nessa relação. Chama a atenção para Kaique, ex-jogador do Fluminense, Diego Rosa, ex-volante do Grêmio, o Everaldo já mais veterano, mas um cara que faz gols. Tem o Canu, o Raul Gustavo do Corinthians, o Acevedo, o Chaves, que chega bastante prestigiado pelo que fazia no futebol equatoriano, enfim. Sobre esses 3 reforços ainda possíveis, a tendência é que eles cheguem do meio para frente. Há, pelo menos na visão dos dirigentes, a necessidade de mais um camisa 10, um atacante de lado de campo, que seria o Santiago Rodrigues, negociação das mais complicadas, e se possível um centroavante para concorrer com o Everaldo. E você, torcedor do Bahia, está sentindo falta de que jogador? Que nota você dá de 0 a 10 para os reforços do Grupo City até agora? Certamente é um Bahia que já mudou de patamar, muito mais competitivo e forte do que na temporada passada.
Para fechar, quero falar sobre o São Paulo, que é o clube grande do futebol brasileiro com mais estrangeiros. E isso não é bom. O Tricolor tem nesse momento 8 gringos. O limite para competições nacionais é de 5. Por exemplo, no Campeonato Paulista, Rogério Ceni vai ser obrigado a fazer um rodízio grande, excluindo 3 estrangeiros por partida. Essa situação pode mudar um pouquinho mais para frente se o Orejuela for negociado, o lateral direito que até agora não teve propostas, e enquanto isso vai ficando, e se o Arboleda conseguir a naturalização. Ele e o São Paulo já deram entrada na papelada para que o Arboleda passe a atuar como um atleta brasileiro, já está há mais de 4 anos, são 5 no futebol brasileiro, fala português com relativa facilidade, não tem antecedentes criminais, ou seja, estaria tudo ok. Se enquanto o São Paulo não conseguir se livrar do Orejuela e do Arboleda não se naturalizar, o São Paulo do Rogério Ceni vai precisar abrir mão de 3 jogadores por partida, com exceção aos confrontos da Sul-Americana. Essa também é uma aposta do Rogério Ceni. Na Sul-Americana e na Libertadores está tudo liberado. São Paulo está fora da Libertadores, mas na Sul-Americana deve usar todos os gringos. Só mais uma situação delicada em meio a esse contexto. O São Paulo tem vários zagueiros gringos. Por exemplo, o Arboleda, o Ferrarese e agora o Alan Franco. Só que esses 3 zagueiros têm papel super importante. E isso até por conta da escassez de outros zagueiros. O Diego Costa é um zagueiro brasileiro e o Beraldo que acaba de subir da base para o profissional. Então o Rogério deve dar ênfase aos zagueiros estrangeiros no time. O Calera é alguém inquestionável, nem há um substituto para ele na função do centroavante. Então deve sobrar para o Galopo. Deve jogar menos do que se imagina. É possível que o Gabriel Neves também tenha menos oportunidades. O Jackson Mendes, recém-contratado, jogador equatoriano, chega com bastante moral, bastante credencial. Deve ter muito espaço ao longo da temporada de 23. E você, o que faria com tantos gringos? Tô curioso para saber sua opinião, os espaços para deixar comentários. Esquece de deixar like também, de se inscrever. A gente volta mais à noite com a live do Nicola. Abraço, tchau!